que falamos exterioriza a nossa fé. Então vamos lá. Em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, nosso Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ele diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Está dizendo que a natureza do que nós falamos, transbordamos pelos lábios, tem a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que carregamos do lado de dentro. Então ele conclui: porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu gosto de dizer que normalmente a confissão revela a fé, ou a falta dela, mas não necessariamente a cria. Quando nós falamos de confissão, eu acho que algumas verdades precisam ser melhor entendidas, porque as pessoas confundem confissão de fé com confissão positiva. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que se você confessa a fé que você tem, não são meramente as suas palavras que mudam realidades. São suas palavras carregadas de fé. E você não crê porque você quer. Você só pode crer em cima daquilo que Deus falou. Porque Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro dia uma pessoa falou para mim, né, se tudo é possível que creio, eu creio que eu posso voar, eu consigo? Falei, não, a menos que Deus te diga. Como não há uma promessa bíblica falando para você voar, você vai precisar de uma palavra específica. Se Ele te der, faz que nem Filipe, que Atos capítulo 8 nos mostra, foi um dos primeiros a voar de Jesus Airlines. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e se achou em outra cidade. Eu não sei como foi a parada. Com certeza foi um negócio doido. Não sei nem como ele aterrissou lá, se com o cabelo para trás do vento, se foi teletransportado. Mas, a menos que você tenha uma palavra de Deus, você não decide acreditar. A fé ela é inspirada e provocada pelo que Deus fala. Portanto, quando estamos falando de declarar a palavra, aquilo que Deus falou e encher o nosso coração de fé passa a ser verbalizado. Isso é diferente do que até ímpios falam sobre mera confissão positiva. Pode ficar sentado no sofá da sua sala o resto da vida dizendo: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E provavelmente você não vai ver muita diferença. Porque a confissão positiva ela tem mais o poder de te iludir do que mudar a circunstância. A confissão positiva é parecido com uma ilustração que eu vi uma vez alguém dar e eu achei muito, tanto engraçada quanto esclarecedora. Ele diz: confissão positiva é a mesma coisa que você botar um Ray-Ban verde numa vaca lá no sertão do árido, não é nem do semiárido, do Nordeste. Quando você botar aquela lente verde, ela vai olhar para o capim seco e vai enxergá-lo verde. Mas a hora que botar a boca lá, continua seco. Porque não importa se você está olhando para aquilo como verde, a sua visão não tem o poder de mudar aquela realidade. A fé tem uma natureza completamente diferente. Ela não precisa daquele Ray-Ban. Ela olha para o capim seco e diz: está seco ao olho natural, mas Deus falou algo diferente. E ela tem o poder de vivificar, de mudar aquela situação, de reverdecer o capim que secou por uma intervenção sobrenatural. São coisas distintas. Então nós precisamos entender isso. O que falamos normalmente exterioriza a nossa fé. Não é o que você fala que determina o que você vai crer. Por que é importante a gente ver isso? Porque a Bíblia apresenta uma ordem. Eu citei agora há pouco, 2 Coríntios 4,13. A Bíblia diz: nós cremos, por isso falamos. Então qual é a ordem? Primeiro se crê, depois se fala. Mas de vez em quando alguém ouve um tipo de ensino como esse, sobre a importância de declarar a palavra, e ele começa a tentar declarar para ver se ele consegue crer depois. Outro dia eu vi alguém: tentei praticar esse negócio. Eu falei: não é tentar praticar. Em primeiro lugar, é um princípio. Se você crê, não importa se alguém te ensinou ou não, você vai falar. Se no seu coração a fé estiver acesa, cheia da palavra de Deus, ninguém vai te parar. Agora, se por um lado a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, eu quero que você saiba que a dúvida também vem por ouvir. A fé vem por ouvir a coisa certa, a palavra de Deus. A dúvida vem por ouvir a coisa errada. Agora, a única coisa que pode determinar o que é que eu e você cremos não é o que nós inventamos, é o que Deus diz. Ou nós nos movemos em cima da palavra escrita, que é o meio pelo qual julgamos todos os demais, ou Deus pode dar uma palavra específica sobre um detalhe, não necessariamente coberto na sua vida de forma personalizada pelas Escrituras, embora nunca contra elas, e aquilo pode gerar fé no seu coração. A Bíblia diz que uma palavra personalizada para Abraão fez com que o pai da fé cresce. E a Bíblia diz: isso lhe foi imputado como justiça. Então, eu e você precisamos aprender a valorizar
a palavra de Deus. A razão pela qual o crente precisa de um envolvimento profundo com a Bíblia, gente, não é por mera questão de ter informação. Não é apenas para definir, de uma forma geral a doutrina, o credo. A palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele mostra que a palavra é alimento espiritual. Mas em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz ao seu discípulo, você será nutrido, alimentado pelas palavras de fé. Então, ela alimenta, de uma forma geral, o espírito, mas de uma maneira muito específica, a fé. Agora, se eu e você, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu e você não enchemos o coração com a palavra, lendo, meditando, refletindo, estudando, a boca vai ter alguma confissão depois espontânea? Não. Você pode talvez fazer uma lista, copiar a fé dos outros, tentar falar feito um papagaio e depois vai dizer, não funcionou. Porque suas palavras não são mágicas. Mas se houver fé inspirada pela palavra de Deus e a fé na palavra for verbalizada, então você vai atrair uma realidade que Deus cria, não que as suas palavras criam. Dá para entender a diferença?